Bom dia a todos, bom dia pessoal. Som e imagem ok para vocês? Tá dando para escutar ok? Bom, então vamos lá. Hoje, dia 21 de novembro, quem vai estar fazendo Morning Call aqui hoje sou o Leonardo, da equipe do Trade ao Vivo, tá? Hoje a gente tem um dia imprensado de feriado. Se a gente for olhar aqui o calendário econômico, em si ele está bem vazio. Não tem notícias tão importantes aí para sair. Ontem que o mercado estava fechado, a agenda econômica estava mais recheada, né? Então, acredito que até por ser um imprensado de feriado, o dia pode ser bem parado, né? A gente perder bastante em volume, liquidez ao longo do dia. A gente abre com o índice subindo aproximadamente 1%, dólar com queda de 1%. E vamos lá, dar sequência aí à nossa lista de ativos. Fiquem à vontade para estar fazendo pedido aí de vocês no chat, eu estou aqui acompanhando. A gente vai seguindo a sequência aí. Vamos lá. Começando pelo Ibov. O Ibov fez, tá numa situação interessante porque o diário bateu nas médias, tentou continuar a queda, segurou ali no teste de fundo e a gente já começa a ver aqui os 60 minutos retomando alta. 60 minutos jogou onda 3 para cima, o que sugere o diário está vindo testar topo, abrindo possibilidade para reversão de tendência e numa condição muito interessante, que é o que? Que é o suporte do semanal. O semanal na região de suporte, abrindo a possibilidade também para continuar a tendência de alta, seguindo fazendo topos e fundos ascendentes, e para isso a gente precisa começar a ver também a reversão do diário, para que eventualmente o semanal ele comece a abrir espaço para fazer o teste de topo dele. Na sequência aqui vamos dar uma olhada em Uzi Minas, Uzi 5. A Uzi Minas está bem feia, né? A gente tem o semanal caindo, o diário caindo. Aqui fica difícil de não apostar em outra condição que não seja queda, né? Até na medida que o diário ele vem corrigindo nas médias, ele vem abrindo essas possibilidades aqui para estar vendendo. Então, por hora é isso. Qual é o ponto em que a Uzi Minas deve chegar? Bom, a gente tem alguns suportes que ela pode vir buscar. O próximo ponto de teste, eu acredito que seja a região dos R$ 4. E ela está numa situação bem feia, né? Porque ela está vindo continuar a queda do mensal. Então, se a gente for ver os próximos suportes de fato que a gente tem, depois dos R$ 4 é os 3,50 para depois testar a casa lá dos centavos. Então, a Uzi Minas de fato está numa situação bem feia, né? Diário, semanal, mensal caindo e abrindo espaço para vir testar o chão. Na sequência, a gente tem a Petri 4. Petri 4.
vindo testar fundo de início de 2014 e vamos tirar um pouquinho aqui o zoom. Fundo de 2008. Essa região de 11,70, 11,80 é um suporte aí muito forte para Petri, tá? Perdendo esse ponto, se mantendo abaixo desse ponto de 11,70, 12,70, ele começa a abrir espaço também para vir testar a região dos R$10, depois 7,40. Aqui, a nível de trading, não tem muito o que fazer. Tá no suporte ali do semanal, pode puxar a correção do gráfico diário nas médias, mas está muito difícil trabalhar em contra-tendência do diário e acertar o time em que o semanal ele possa eventualmente vir fazer um teste de topo. Também está um pouco difícil, né? E para isso a gente teria que pegar o diário revertendo a tendência, abrindo o semanal, abrindo espaço para o semanal vir fazer o teste de topo. A gente tem algumas ações aí que a gente vai comentar que eu acho que estão em boas condições, né? Teve até duas aí que eu recomendei a compra aí ao longo dessa semana e que a gente vai estar comentando aqui. Vale 5. Olha, a Vale é outra que está bem feia, né? Não tem muito o que fazer se não for apostar na venda. Na medida que o diário vir corrigindo as médias, abrir espaço para cair, apostar de fato nessa queda. O diário corrigiu, apostar na venda. A gente olha o semanal também, abrindo queda, abrindo alvo lá para os R$17,90, R$18, que por sinal está bem próximo, né? Está bem próximo ali do alvo do semanal, que é justamente esses R$17,90. Ali acredito que o diário deve puxar uma correção um pouquinho mais forte a nível de diário. Aí a gente deve voltar na região dos 21 a R$22, tá? Mas R$18 é o próximo suporte. Então vamos ver como é que ela vai responder em cima desse suporte. E rompendo esses níveis também a gente abre espaço para os R$9. Mas R$9 eu acho que ainda é bem longo para se comentar. Por quê? Porque a gente ainda tem fundo de 2008 aqui que deve testar na perda desses R$18, que aí vai ficar ali na região dos 15. Se não seria motivo para compra. Qual a problemática? Você vai comprar o mensal caindo, o semanal caindo, o diário caindo e sem uma perspectiva tão interessante de alvo. Com tudo caindo. Se você for olhar até os 60 minutos aqui está caindo. Então ainda não abre nem a possibilidade, nem a condição interessante para que o diário ele venha corrigir. Então essa situação aí complica bastante. Deixaria ele corrigir para tentar apostar na venda, que é onde ele está abrindo espaço de alvo. E aí fica mais tranquilo. Próxima da lista, BBSE3. BBSE3 era uma das que estava na condição interessante para compra, né? Acima dos 31, 36. Ela ficou interessante. Ela está jogando onda 3 em um suporte do semanal. Então a gente tem alvo até os 36,05. O time dela já passou um pouco. Dá para trabalhar esse rompimento desse topo dos 33,23. Até daria se a gente tivesse um stop de 60 minutos aqui. O máximo de stop que dá para realocar é abaixo dos 32,11, nos 32,10, que é até um stop de 15 minutos. Então, o mais viável também é de fato, ou pega nesse ponto aí, nessa abertura dos 33,30 e puxa um stop
para os 32,10 e vem buscar o topo do semanal lá nos R$ 36, ou espero 60 minutos dar uma corrigida aqui um pouquinho mais forte, formar um fundo mais consistente, tá? E aí tentar pegar até a continuidade dos 60 minutos no risco, com stop bem curto, e tentar vir buscar alvo mais expressivo também. Pessoal, quem tá com banner da Rico aí encobrindo a tela, tenta botar em full screen que aí ele sai, eu acredito que sai esse logo aí. Bom, a próxima da lista é a BRFS3, Brasil Foods. Bom, vamos lá. BRFS3 também aqui tá subindo. Eu tinha comentado há um tempo aqui atrás da compra dela. Tanto aqui embaixo, no risco, pelo diário, quanto na medida que os 60 minutos ele rompesse o topo, tá? Rompesse o topo deixando o stop bem curto. Inclusive rompeu os 65,70, deixou o stop ali na região dos 64,28 abaixo, e segue subindo na tendência de diário e semanal, que por sinal o mensal também está subindo bem. Então a gente tem boas resistências aí, na verdade um bom espaço para andar. Eu acredito que até uns 70, 70,20 ele ainda deve subir, tá? Agora já não dá para deixar voltar também. A se pensar em compra, eu acho que já passou um pouco do time. Teria que esperar o diário corrigir. Eu acho que seria a condição talvez ele mais viável, né? E stop, reajustar aí abaixo de 64,28, na medida em que 60 minutos deixar novo fundo e apertando stop para não deixar ele voltar. E aí, de fato, não deixar os 60 minutos perder tendência, para que o diário não venha com correção, você ainda fique posicionado aqui. A não ser que queira pegar stop mais folgado, tentar vir buscar um movimento mais longo, segurar aí por mais tempo a BRFS, e aí fica na condição de vocês aí. A próxima da lista CETIP, olha, a CETIP também aqui já está no meio do caminho e batendo em resistência do semanal. Aqui é um ponto que eu acredito que o diário ele possa vir com uma correção. E na correção do diário, que eu acho que fica mais interessante estar apostando nas condições de compra, tá? Tá tentando pegar aqui compra do ativo na correção do diário, na medida em que ele deixar espaço para vir tomar fôlego e romper a resistência do semanal e tentar ir embora. Se tem alguém posicionado, a gente observa que nem os 60 minutos ainda fez teste de fundo. Então não deixaria perder aqui os 32,40, já apertaria stop também para não deixar que esses 60 minutos ele venha fazer teste de fundo. E aí na medida que o diário corrigir, as compras vão ser acionadas. O time aí da entrada na CETIP já passou, acho que já está no meio do caminho.
resistência de semanal e aí fica devendo essa correção. Próxima da lista, Ciel 3. A Cielo era uma que a gente estava de olho também nessa condição aqui, nessa possibilidade de reversão, tá? Por quê? Porque a Cielo abria a possibilidade para reversão em cima do suporte do semanal, tá até marcado aqui na tela. Bateu ali nos 36,20, né? Ele começou a armar a condição para que o diário ele viesse reverter. Diário lançando onda 3, vindo buscar topo de semanal, acho que tem alvo até os 46,00. Ponto de entrada, time de entrada. Também aqui acho que já passou um pouco do time, né? A condição de entrada de risco estava mais aqui por baixo. Agora só resta trabalhar nela quem está posicionado para ir trabalhando o reajuste de stop. Também não deixaria 60 minutos corrigir mais forte. 41,83 é onde realocaria meu stop na medida que o diário for corrigir para tentar continuar a tendência. Trazendo o semanal ao teste dos 46, 46,30, acho que é os pontos em que vão acionando compra da Cielo. A BBAS foi uma que eu fiz entrada. E foi aqui nessa região dos 25,10 aproximadamente. Tentando também vir buscar a onda 3 do diário. Primeiro alvo é de fato os 28,70, tá? Se superar os 28,70 é também outro que se encontra em suporte do semanal e vai abrir espaço para que o semanal ele venha fazer o teste dos R$38, pois tudo R$38, R$38. A BBAS é um ativo bem volátil, né? Na verdade eu estou posicionado em BBAS desde janeiro desse ano, que eu peguei ela aqui, ó, na casa dos R$20, né? Na verdade eu já estou com médio bem mais aqui embaixo, pelo pagamento dos dividendos, né? O BBAS já está ali com o médio praticamente para baixo dos 18. Mas enfim, aqui é um ponto que eu peguei mais um pouco, vindo tentar buscar algo na casa dos R$38. Ainda dá para pensar em entrada. Para pensar em entrada aqui em BBAS, acredito que ainda dê para fazer alguma coisa na medida que os 60 minutos corrigir. Para quem ainda quer pensar em entrada em BBAS, tá? E trabalhando essa tendência de 60 minutos. Stop já está aqui, ó, os 24,89 abaixo. Já te garante uma boa proteção, tá? Já te garante uma boa proteção. E espaço livre aí para andar na medida que romper os 28,70. JBSS 3. A JBS é outro também que está abrindo espaço. Foi ali aos 11,30, veio, puxou a correção, tem espaço agora até uns 12,65, né? E ela deu entrada na medida que ela rompeu o 11,29, 11,30 com stop a 10,85. Talvez ainda dê para pegar alguma coisa para vir buscar os 12,65. É uma condição interessante porque a gente tem aqui os 60 minutos retomando a alta. Os 60 minutos retomando a alta abre o único espaço que a gente precisava para que o diário ele viesse fazer o teste dos 12,15, né? E na medida que ele romper os 12,15, eu acredito que os 12,65 é o próximo ponto. A gente tem uma condição interessante, por quê? Porque tem tendência de alta de semanal e com isso a gente tem uma condição também de volume a favor da direção que a gente vem apostando. A próxima da lista é uma que eu comentei em entrada também,
a 17,25 foi na quarta-feira, né? Foi na quarta-feira, comentei a entrada a 17,25. Aqui ela abriu a possibilidade para que o diário viesse jogar onda 3 para cima. A onda 3 do diário, ele vem confirmar o rompimento do topo do semanal. A gente tem espaço bom aí para a CROT andar. Eu acredito que alvo, pelo menos para vir buscar alvo entre os 19 e depois até os 20,75, vai ficar mais livre. A gente tem o semanal em tendência de alta, a gente tem um espaço mais livre para correr, a gente tem o volume do semanal dando força à movimentação do diário, e na medida que ela romper os 18 e 10 ali, ela vai ganhar bastante força. Eram ações, né, que já vinha comentando algumas semanas atrás. Para quem estava aqui comigo vai se lembrar que são ações que tinham tudo essa condição em suporte de semanal, abrindo a possibilidade para reversão do diário. Então a gente tinha nessa condição a Croton, a BBAS, a BBSE, né, a Cielo. Deixa eu ver se tem até aqui, ó. Ó, tem diversas aqui que eu marquei na nota. Croton, a BBSE, a BBAS também estava, tinha possibilidade de compra em JBSS, a Cielo, né, a CETIP, que também estava cercando ela. Então são diversos ativos que estavam numa condição interessante. A gente já vinha comentando há um bom tempo para ficar monitorando, e que agora está acionando todas essas entradas aí. Eu não peguei a Croton, qual a condição interessante? Bom, aqui talvez interessante uma correçãozinha de 60 minutos, voltar ali mais um pouco, uns 17, 17,05 ali, e tentar a compra mantendo o stop ali para baixo dos 16,34. Eu gosto bastante dessa condição de tentar ficar chorando o preço aqui. Na sequência a gente tem a OIBR4. A OIBR4 envolvido em muita notícia aí, né? E a Oi, agora ela está retomando direção aqui dos 60 minutos, abrindo espaço para o diário jogar onda 3. É uma condição interessante de compra. Eu particularmente não gosto muito. Por quê? Porque você vê que este movimento de alta do diário, com o semanal numa contratendência, inclusive perdendo volume. Então, pode ser que quando vier romper 1,45, comece a ganhar, explodir volume aqui, mas eu não acho que é uma condição tão interessante, porque a gente tem muita resistência de semanal para vir bater cabeça. Então não acho uma compra interessante, tá? Compra interessante talvez se tivesse pego aqui no risco, ponto de retorno com stop curtinho, alvo bom, né? E aí talvez tivesse ficado interessante para vir talvez buscar esse 11,45 topo do diário. Mas para entrar, imaginando que ele vai abrir alvo de 100%, 161,8, dar uma esticada aqui no semanal, bom, eu ainda não acredito nisso. Até porque a gente tem semanal, mensal, tudo em queda, tudo bem que o mensal ele está bem esticado. E se a gente for tirar um zoom aqui, ele provavelmente aqui, ó, batendo em suporte de mensal, o que se torna natural a condição de correção de semanal, mas a gente já vê que é um movimento que por enquanto nos mostra não ter tanta força, né? Então quem estiver pensando na compra de hoje, não tiver feito no risco, com bom espaço de alvo, com bom risco ganho, toma cuidado para estar pensando em entrar nela. Já pensa duas vezes. Próxima da lista é a Fibria.
Fibra. Em alta ali no semanal. O diário também está um pouco esticado, né? Não dá para deixar perder os 30,62. Acho que para quem já está posicionado, stop nos 30,62 é um stop interessante para não deixar os 60 minutos perder tendência. E o que sugeriria o diário puxar uma correção aqui um pouco mais forte. Para quem está pensando em entrada, ainda se posicionar em fibra, porque a gente tem até uma condição interessante, tendência de semanal, mensal rompendo o topo, eu acho legal, mas por enquanto a gente está sem alvo, está em resistência de mensal, está em resistência de semanal, devendo pelo menos essa correção aqui do diário. Então acredito que uma correção por volta dos R$29, R$29,50, acho que era um ponto que voltaria a ficar interessante, talvez ali para dar uma compra de risco e nos dar um alvo aí, uma relação de risco-ganho, um espaço de alvo para a gente buscar bom, tá? Então esperarei de fato essa correção, e para quem já está posicionado 30, 60 ali abaixo é o stop. Próxima da lista, Embry 3. A Embraer era outra que a gente estava tentando cercar a compra, mas aqui ela ficou bem complicada, que ela rompeu o fundo do diário, depois rompeu um topo. Estava esperando um teste de fundo aqui mais forte, ó, para ela também deixar um espaço de alvo bom. Talvez voltar lá nos 22,60, R$22, fazer um teste de fundo aqui mais uniforme e vir tentar jogar essa onda 3 para cima. Pegar aqui por cima eu ainda não acho interessante, tá? Eu acho que ela ainda está um pouco fraca aí, o movimento dela, desse rompimento do diário. O semanal, a gente tem tendência interessante ali para o semanal, mas eu de fato eu esperaria uma correção aqui um pouco mais forte. O gráfico dela está meio bagunçado aqui, né? Muito ruído, então a gente tem que ter bastante cuidado. Para quem está posicionado, stop abaixo dos 23,65, nos 23,64, acho que ela voltaria a ficar interessante. Voltaria a puxar uma correção, estoparia quem está posicionado e talvez um teste de um suporte ali mais legal, mais interessante, a gente voltasse a pensar nas compras. Magazine Luiza. A Magazine Luiza está até ficando interessante, hein? Porque 60 minutos jogou onda 3, abre espaço para o diário vir testar topo, e o diário vir testar topo com uma eventual falha de fundo, sugere onda 3 de diário também, e nesta ocasião para vir testar topo de consolidação aqui do semanal. Então eu acredito que a gente vai ter espaço ali na casa de uns 9,60 para vir testar. Ainda dá para pegar? Bom, o 60 vem ficando só um pouquinho esticado. O stop que agora vai ficar um pouco longo. Talvez o alvo que você vai ter que vir buscar também é um pouco maior. O stop fica abaixo dos 7,68. Mas se 60 minutos ele viesse dar uma corrigida aqui, tomar um pouquinho de fôlego, eu acho que ficaria aqui um preço melhor, não uma pechincha aí, talvez melhor para tentar pegar a Magazine Luiza e tentar apostar nessa condição de reversão aqui do gráfico diário. Próxima da lista é Nato 3. Natura pode jogar onda 3 aqui para cima também, deu uma entrada aqui no risco pelo ponto de retorno. Ela até tem a condição para entrada, né? Ela tem até a condição para entrada. Os 60 minutos ainda seguem em queda,
fazendo correção. Então isso aqui pode ser também só uma correção dos 60 no suporte do diário para tentar continuar caindo. Talvez melhor aqui seria pegar um movimento mais confirmado na Natura, esperar os 60 testar fundo, começar a abrir espaço para reverter tendência. Por quê? Porque o diário ainda tem tendência de baixa e o pior que também o semanal tem tendência de baixa. Então aqui a gente segue no movimento, uma contratendência tanto do diário quanto do semanal, o que tende a dar uma diminuída no volume para nossa operação, né? Então acho que talvez esperar o movimento mais confirmado pelos 60 minutos fosse uma condição mais interessante. O EBR a gente comentou, Vale já foi. Sula 11. Sula 11. A Sula 11 está completamente vendida aqui, né? Semanal em tendência de baixa, o diário em tendência de baixa, os 60 minutos que está ameaçando aqui uma reversão, mas acredito que é essa onda 3 aí de 60 minutos mais para correção de diário aqui do que qualquer outra coisa. Também para estar pensando em venda aqui pelo diário nessa região, a gente não tem nem espaço de alvo para vir buscar um movimento mais interessante. Eu daria preferência a estar pensando nas vendas ali por volta dos 13,50, que eu acho que é onde abre um espaço melhor, tá? Na casa dos 13,50. E a gente tem aqui, embora o semanal numa tendência de baixa, mas se a gente for puxar aqui o mensal, vai ver que está numa complicação muito grande, né? Tem muito ponto de suporte para estar testando, mas eu acho que não tira as possibilidades para venda de Sula por ter o diário semanal virado para baixo. Só tomar um pouquinho de cuidado, dar uma reduzida na mão e tá sempre tentando vir buscar boas relações de risco-ganho para a operação, para estar compensando qualquer erro aí que venha acontecer. Próxima da lista, VIVT4. Olha, a VIVT4 está testando topo do semanal, né? Jogou onda 3 do diário, veio testar topo do semanal. O primeiro alvo está nos 51,90. Há que tomar bastante cuidado, porque a resistência do semanal pode puxar a correção do diário. Mas se a gente for olhar aqui os tempos gráficos menores, talvez o melhor stop para colocar é os 50,64 abaixo, nos 50,63, para não deixar na verdade nem 60 minutos corrigir. E deixar talvez voltar lá pelos 49. Para estar comprando, acho que o time já passou um pouco também, tá? Eu não estaria pensando em compra aqui nessa região. Particularmente esperaria que nessa resistência de semanal diário viesse tomar um fôlego para tentar vir pegar o rompimento do diário junto com o semanal, abrindo espaço de alvo muito maior. Então acho que o retorno ali na casa dos 49 e os quebrados seria um ponto mais interessante para voltar a pensar nas compras. BBS a gente já comentou. Lame 4. A Lame 4 está super esticada. Ela tinha até a tendência de alta ali do semanal. Também estava naquela condição que boa parte dos ativos fez, que era o quê? Disparou, bateu na resistência do mensal, puxou teste de fundo do semanal. Só que aquele não deu nem possibilidade para pegar, porque o diário nem teste de fundo aqui ainda fez.
Quem está pensando em entrar, muito cuidado, porque a gente está numa resistência de semanal, de mensal, sem teste de fundo do diário. Então é natural que isso aqui venha acontecer. Não acho interessante trabalhar na contratendência, tá? Por causa que vai trabalhar contra a força do semanal e do mensal. E na medida que o diário vir fazer esse teste de fundo, eu acho que vai dar um ponto interessante para compra, com espaço de alvo também bom, se aproveitando da tendência de mensal e de semanal que dão o volume à operação, para estar pegando esta condição aí. Se tem alguém posicionado, acho stop até interessante apertar nos 16 e 16 abaixo. Para quê? Para não deixar nem os 60 minutos corrigir. Para não deixar nem 60 minutos corrigir aqui mais forte. Voltar a 15,80, 15,60, abrir possibilidade para romper os 15,30 e puxar teste de fundo do diário. Na sequência a gente tem a DIR 3. DIR 3 que jogou onda 3 de 60 minutos. 60 minutos puxando o diário para testar topo. Com eventual falha de fazer novo fundo no diário. O que sugere a possibilidade para reversão do diário e deixar o semanal ganhar um pouco mais de força. Atenção para quem está apostando nas compras, porque a gente ainda tem o semanal virado para baixo. Isso traz muita resistência para ele vir testar os 9,80, os R$10. Dá para comprar, eu acho que dá para comprar agora de maneira mais cautelosa, tá? Com o stop mais justo também aqui, deixar nos 8,75 abaixo. Não deixar os 60 minutos perder tendência, sem que o diário venha fazer novo topo. A gente tem possibilidade para que, se ele passar os 10 e 10 aqui, ele possa vir buscar os 10,60. Mas tem muita resistência de fato ali do semanal para vir testar. Vamos lá, próxima da lista GGBR. O GGBR está em queda do diário, está em queda do semanal. O mensal testando suporte aqui, que é o suporte de 2011 e 2008, que está testando aqui agora. E quer um topinho aqui de 2005, né? E a gente acaba que fica com o semanal esticado em cima de suporte do mensal. Eu acredito bastante na possibilidade que a gente tem para o semanal corrigir, tomar um fôlego em cima desse suporte, tá? Mas por enquanto a gente tem o diário caindo. Então o diário caindo sugere que o semanal continue esticando. Não dá para fazer muita coisa aqui que não seja apostar na venda, tá? A GGBR está totalmente vendida. Na medida em que ela corrigir, que ela corrige no diário, aciona a venda, vão sessionando as vendas para vir buscar esses suportes aqui. Então a gente tem espaço, acredito que para queda ainda de pelo menos mais R$1. Não apostaria na contratendência e para apostar em alguma coisa venda na medida que ela corrigisse. A MRV. A MRV ela tá voltando a ficar interessante, pelo menos nesse diário, 60 minutos jogou onda 3, sugerindo que o diário viesse testar topo, fazendo falha de fazer novo fundo, e numa região de suporte do semanal. A gente tem o semanal aqui bem consolidado. O que a gente já percebe que tem tirado bastante volume
dela aqui, ó, girando bem abaixo das médias. Condição natural para um ativo que está dentro de uma consolidação. O time da compra já passou. Se for comprar, esperaria uma correçãozinha de 60 minutos, ver se ele vai voltar ali a uns 7,70 para estar tentando comprar com stop no fundo anterior de 60 minutos. Stop está nos 7,47 abaixo, nos 7,46, 7,45, e aí é segurar, ver se ela vem fazer o teste do topo do diário, os 8,30, 8,25, e na medida que romper o topo do diário, abre espaço a 8,80 até os 9,80. Vamos lá, na sequência, índice a gente comenta no finalzinho, o Petro já foi. Itube 4, o Itube era outra que também estava numa condição aqui muito interessante, junto com os bancos, tá? Ela acionou compra aqui de 60 minutos, 35 e 78 acima. Era outra também que estava no radar, com stop abaixo dos 34,70. Primeiro ponto de teste é os 37,94. Jogando a onda 3 do diário, vai abrir espaço para continuar a tendência de semanal. Então a gente tem alvo lá nos 41,53. Na medida, ainda não rompeu o topo do diário. Então na medida que os 60 minutos ele vier fazendo correção, acho que dá para tentar pegar a Itube, né? Itube, o Banco do Brasil, são situações que estão nessa condição. A Cielo, BBSE 3, então as financeiras aí no geral. PDG R3, bom, a PDG também está aqui, falhou de fazer novo fundo no diário. Os 60 minutos jogando onda 3, passou 1,04. Para quem está entrando posicionado stop nos 99 centavos. Imaginando que o diário ele vem reverter, pelo menos ele vem testar 11,27. Então, para o teste de topo do diário, para pelo menos o teste de topo do diário, acho que talvez tenha uma condição, aí, uma relação de risco-ganho. Não é uma operação tão interessante, porque a gente tem o semanal totalmente virado para baixo, semanal, mensal, muita resistência para ele vir testar antes de bater nesse topo do diário, né, para começar a vir testar as próximas resistências do semanal. Então, se for entrar na PDG, entrarei com pouca coisa, vindo buscar o topo anterior, e basicamente isso daí. E para finalizar, vamos comentar aqui um pouco do índice, o índice que está jogando a sonda 3 de 60 minutos, o diário também vindo fazer o teste de topo, né? A gente tem já uma alta bem significativa, a gente está batendo aí 1,60%. Acho que a ideia ao longo do dia é apostar nas compras, não tem outra condição. A gente precisaria ver uma correção aqui de 5 minutos para ao longo do dia estar vindo apostando nessas compras. Acredito que a gente tem alguma notícia, alguma especulação a respeito do novo ministro da Fazenda. Tá? Vamos ver se o índice vai deixar boas condições para entradas aí ao longo do dia, que a nossa agenda, nosso calendário econômico não segue tão interessante, tão movimentado. E embora a gente tenha uma alta significativa nesse início de dia, a gente segue com o volume aqui um pouco mais baixo. Então bastante cuidado para hoje, tá? A gente vai terminando aqui. Eu desejo a todos um bom fim de semana, bons trades, é claro, para quem for estar operando. Qualquer dúvida, pergunta, podem me adicionar, curtir lá minha página no Face, me mandar mensagem, me adicionar no Skype. Em breve eu vou estar postando, daqui a alguns minutos vou estar postando o Morning Call para quem perdeu a análise dos outros ativos, para estar acompanhando lá, vai estar lá no Facebook também. Então daqui a uns minutos sai lá. E deixo o convite a todos a participarem aí ao longo do dia comigo lá no Trade ao Vivo, conhecer melhor o nosso trabalho, fazer alguns day trades, né, bater um papo, aproveitar esse dia aí que acredito que venha ter um pouco menos de volume. E no mais é isso. Para quem não for, um bom final de semana a todos, nos vemos na próxima oportunidade
E até mais, pessoal. Tchau, tchau.